vai dar início aqui à nossa aula de Kabbalah, inaugurando aí a nossa nova grade. E já que a gente está inaugurando, nada melhor do que começar do início, né? Fazer uma introdução aí sobre a sabedoria da Kabbalah, que a gente já estuda há algum tempo. E é sempre bom voltar ao início, à introdução, para as pessoas irem pegando aí a base. E a gente vai estudar baseado nos Tanakhim, que é um livro que eu comprei faz um bom tempo para me aprofundar nos escritos de Baal HaSulam. Então esse livro aqui, eles são, na verdade ele veio de um caderno, né? Um caderno de anotações do filho do Baal HaSulam, o Rabash, que o Rabash estudava com o pai dele e ele anotava tudo. Por isso que é bom a gente ir estudando e anotando as coisas, pegar um caderninho, anotar os Eduardo, principais pontos. Eduardo, só me permite fazer uma interrupçãozinha aqui rapidinho. Aham, pode falar. Só para pedir para o pessoal deixar os microfones desligados. E aí no final do estudo, aí a gente abre, o Eduardo abre um tempo para perguntas e respostas, tá bom? Para de repente não dar interferência ali no som dele. Valeu, pessoal? Só isso mesmo. Valeu, Desculpa a interrupção, Eduardo. Pode retomar. valeu. Beleza? Então é bom a gente anotar quando a gente está estudando Kabbalah, estudando a Parashá, anotar os principais pontos, porque a gente só aprende mesmo escrevendo, ouvindo, escrevendo, estudando. E a gente pode ao longo da semana ir revisando os assuntos para não esquecer. E esse livro bem profundo veio disso, veio de anotações do Rabashi das aulas com seu pai. Então, de anotações veio um livro maravilhoso. E a gente vai estudar ele, vai começar a estudar ele pelo artigo 1, né, que é um dos mais famosos, que é chamado Não há nada, não há ninguém além dele. Que está escrito, ó, eu ouvi em Parashat Yitro, 1º de fevereiro de 1944. Então esse é o artigo que abre esse livro. E para explicar um pouquinho assim o método de Kabbalah que a gente aprende, que eu ensino aqui, que a gente aprende juntos, é o método de Baal HaSulam. Quem foi Baal HaSulam? Foi um rabino do século XX, início do século XX, que ele pegou toda a Kabbalah anterior a ele e ele fez assim um grande comentário sobre esses escritos. Então ele pega o Arizal, os escritos do Zaki Luria, ele pega o Zohar, por exemplo, o Bahir, todos os livros cabalistas antigos, ele pega, só que ele não ensina na linguagem como esses livros foram escritos. Ele escreve, na verdade, de uma forma que a nossa geração, a geração moderna, consiga captar melhor, entender, que seja mais compatível com o entendimento da nossa geração. Então, livros muito difíceis de serem interpretados, como Zohar, como Árvore da Vida, do Isaac Luria, que são linguagens muito simbólicas e uma linguagem explicada através de histórias, né, contos. E Baal HaSulam, ele pega tudo isso, a fonte, a essência da sabedoria da Kabbalah, que são todos esses livros, principalmente o Zohar e o Isaac Luria, e ele faz uma sistematização de todo esse conhecimento e ele explica de uma forma mais simples até uma forma mais técnica. Por exemplo, tem um grande livro dele chamado de
Talmud Esser Sefirot, que é o estudo das 10 Sefirot, que é um livro muito técnico. É um livro que ele pega realmente, ele sistematiza toda a sabedoria da Kabbalah. Então é um livro muito grande, são dezenas de volumes. E assim, uma pessoa iniciante não é muito recomendado, porque mesmo sendo uma sistematização de toda a sabedoria da Kabbalah, ele usa uma linguagem muito técnica. Então, existem livros mais fáceis de Baal HaSulam, como esse, o Shamati, que foi anotações do filho dele, que são melhores para a gente estudar. Quando a gente estiver mais avançado, a gente pode entrar no Talmud Esser Sefirot, por exemplo, e começar a estudar conceitos mais profundos que o Isaac Luria, por exemplo, ele entra. São conceitos como a luz invertida, a relação inversa entre luz e vaso, criações dos mundos, como o mundo de Nekudim, que a gente quase não ouve falar, mas nos livros do Isaac Luria ele menciona esse mundo que foi criado e destruído. Então são coisas mais profundas, mas fundamentalmente a gente vai começar com o Shamati, que dá uma boa base. E o mais importante de tudo, mais importante do que ficar decorando essa técnica, essa linguagem da Kabbalah, o mais importante é a gente conseguir botar em prática o essencial da Kabbalah, que na verdade a essência do método de Baal HaSulam é a cooperação entre o grupo, é a ajuda mútua, é trabalhar em conjunto, é fortalecer o nosso grupo uns aos outros. Então é fazer o bem ao próximo, é amar o próximo como a si mesmo. Essa é a essência da sabedoria da Kabbalah. Então isso é o mais importante, a união do grupo, trabalhar em conjunto, que trabalhando em conjunto você consegue reconstruir a árvore da vida. Isso que significa você unir todas as 10 Sefirot, porque as 10 Sefirot elas trabalham em conexão mútua. A Kabbalah ensina que houve um tempo, no início, que está em Bereshit, que houve um estado de Tohu Vavohu, despir-se de si, né? Dispor-se ao outro, doar-se ao outro, como o Rodrigo falou, doar de si. E a gente só consegue doar, a gente só consegue preencher outros vasos, preencher outras almas, se a gente tiver em similaridade de forma com a fonte da doação. E a fonte da doação é o Criador de todos os mundos, é o Criador de toda a existência. Então, essa é a base da sabedoria da Kabbalah, é o amor, é a conexão, é o Arvut, né, como é que fala, que é a cooperação mútua, o amor. E com isso a gente constrói a alma de Adão. E aí a gente vai ver que tudo isso que os cabalistas escrevem em dezenas de livros, centenas de livros, todas essas palavras, esses mundos, níveis de alma, luzes e vasos, eles estão associados a isso, a nossa conexão, ao retorno à alma de Adão, porque nós, nos dias atuais, na nossa atual condição, nós estamos fragmentados, nós estamos separados pelo ego. Então cada um só vai pensar em si mesmo, e tudo mais assim, você querendo o seu próprio bem, mas de uma forma meio que disfarçada. O Baal HaSulam diz que o ser humano ele não mexe um dedo se não for para sair de um estado, para ir para um estado melhor, para ter mais prazer do que ele tinha antes. Ou seja, todos os nossos atos, mesmo que sejam os mais insignificantes,
eles são movidos pelo desejo de receber prazer. Então nós somos criaturas, nós somos vasos que desejam receber prazer o tempo todo. E o Criador é justamente o contrário. O Criador, ele doa o tempo todo. Ele é a fonte de todos os mundos. Ele é a fonte da vida. Seu Wellington quer entrar aqui. Shalom, seu Wellington. Então, o Criador é a fonte de toda a existência. E a base, sim, a coisa mais essencial da Kabbalah é o amor ao próximo, a conexão entre as almas, a cooperação, a doação, para nós nos aproximarmos da fonte da doação, que é o Criador. Isso é um conceito muito básico na sabedoria da Kabbalah, que é chamado de similaridade de forma. Então, já que a gente está começando o nosso estudo da Kabbalah hoje, começando bem do início, o que é similaridade de forma? Algumas pessoas aqui que já frequentavam as aulas conosco já ouviram diversas vezes eu voltando a esse assunto, né? Mas é muito importante que a similaridade de forma ela funciona no mundo espiritual da união entre objetos ou seres. Por exemplo, aqui nesse mundo, um objeto ele está próximo ou distante de outro através do espaço-tempo, que é como funciona o nosso mundo. Mas no mundo espiritual, isso não existe. Não existe espaço-tempo, não existe distâncias físicas. A similaridade de forma no mundo espiritual, ele é através das qualidades. Então, se duas almas elas têm qualidades próximas, elas têm qualidades parecidas, então elas estão unidas, elas estão muito próximas uma da outra, porque elas estão em similaridade na forma espiritual. Então, como o Criador, ele é a fonte de toda a existência, ele é o doador máximo e ele não recebe, porque ele já é completo, nós, criaturas, seres criados, nós estamos em total oposição e similaridade de forma com ele. Por quê? Porque nós só pensamos em receber nossas qualidades, elas são programadas para receber prazer. Nós somos controlados, a nossa essência, a nossa base da nossa existência é o ego, é o eu, é o sentimento do self, ou seja, aquele sentimento de existência de si próprio. Isso é o auge assim, da disparidade de forma com a força superior, com o Criador, que é a doação. Então, para nos aproximarmos do Criador em similaridade de forma, nós temos que ser doadores como ele é doador. É claro que nós não vamos deixar de ser receptores porque nós somos criações, nós somos vasos. Então um vaso ele tem a qualidade de receber e nós nunca vamos deixar de receber, porque nós somos limitados e o Criador é ilimitado. Agora, para nos aproximarmos do Criador e começar a senti-lo e começar a sentir o mundo espiritual, aí nós temos que trabalhar a nossa espiritualidade, que começa com o chamado de ponto no coração. Esse ponto no coração, que Baal HaSulam tantas vezes traz nos seus livros, isso quer dizer que é um ponto inicial da espiritualidade. É quando você começa a trabalhar em grupo, a estudar os livros dos cabalistas e principalmente pôr em prática tudo aquilo que eles deixaram para nós, essa grande sabedoria. É como trabalhando com a intenção e o desejo de fazer o bem ao próximo. Claro que você, no fundo, você ainda é uma pessoa egoísta. Todos nós somos egoístas. Mas aos poucos, através desse ponto no coração, que é o início da caminhada espiritual, nós vamos desenvolvendo esse ponto como um pequeno embrião,
Então essa pequena célulazinha, que é o pequeno ponto inicial, é a base assim, mais essencial da alma, é o ponto de partida da alma. Ele vai crescendo, se desenvolvendo através do trabalho espiritual, do trabalho em grupo, até se desenvolver a virar todas as fases de um ser, como uma criança, por exemplo, que nasce, aparece na criação como uma pequena célula, um embrião, e vai se desenvolvendo assim por diante, até chegar na infância. E todos esses estados são explicados na sabedoria da Kabbalah. Oi, Raquel, pode falar. Desculpa, meu microfone estava desligado. Deixa eu fazer uma comparação. O segundo nível da alma é Ruach. Esse ponto do coração estaria neste nível, porque o nível Ruach é o nível de consciência espiritual. Então, seria aí que estaria o ponto do coração? Então, o ponto no coração, ele começa, na verdade, a gente estando ainda em Nefesh, na alma animal. Por quê? Porque Baruch HaSulam, ele explica que cada nível, ele contém todos os níveis dentro de si. Então nós começamos com Nefesh de Nefesh, que é o animal puro, é o modo natural de se viver. Então vai ter Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh, e assim por diante, até o nível mais alto, né? Yehidah de Nefesh. Aí sim nós vamos para Ruach, Ruach de Ruach, e assim por diante. Mas a gente pode, assim, para um nível mais assim, básico, a gente pode sim dizer que começamos a espiritualidade de Nefesh para Ruach, na transição aí. Porque assim, o mundo espiritual está tão interconectado que é como um elo de uma corrente inseparável. Então essa corrente, cada elo não existe sem o seu elo predecessor, antecessor, né? E seu elo posterior. Então essa corrente, ela só funciona desse modo. Os mundos espirituais, eles não funcionam sem o seu nível mais inferior, nem sem o seu nível mais superior. Então é tudo interconectado. Então Nefesh, ela carrega em si os 5 níveis de alma. Ruach carrega em si os 5 níveis de alma. Então esse ponto no coração, ele pode-se dizer que ele é uma... Assim, para ficar mais claro, vamos usar um pouco da sabedoria da Kabbalah de uma forma um pouquinho mais técnica, só para a gente entender. Existe uma barreira por cima do mundo de Asiá, que ele é chamado de Teimassar, né, que significa uma tela, um muro. E essa tela, esse muro, ele bloqueia a luz divina, por isso que a luz divina é imperceptível, a espiritualidade é imperceptível no mundo mais baixo de Asiá, no mundo físico, chamado de Olam Hazé. Só que a partir desse ponto no coração, é um rompimento dessa barreira, e assim você começa a ter um pouquinho de luz, é como se fosse uma brecha, realmente num muro, onde você começa a ver uma partícula de luz. E essa partícula de luz é o início desse ponto no coração. Aí você começa a trabalhar a sua alma e começar a sentir o prazer espiritual, realmente o desejo espiritual que está ligado com a forma do Criador, que é uma forma imutável. Por isso que o prazer espiritual, ele não é como o prazer físico de Olam Hazé, que ele se transmuta a todo instante. É um mundo das mudanças constantes. Nós nunca estamos num estado de satisfação plena.
no nosso mundo, Olam Hazeh. Não há uma satisfação plena nesse estado. Mas a partir do rompimento dessa barreira, que a gente começa a sentir o mundo espiritual e começa a sentir o prazer espiritual, é chamado de um kav, né? Kav em hebraico significa uma linha, que é uma linha extremamente fina, que ela dá origem às 10 sefirot. Então essa linha extremamente fina é como se fosse uma fenda que passa uma pequena linha de iluminação e começa a corrigir a nossa alma. Então, assim, usando essa linguagem é basicamente isso. Mas a gente vai estudar mais pra frente, porque essa ideia de Kav, né, essa linha, essa barreira que separa o mundo espiritual do mundo físico, é um pouco difícil de entender, porque até para explicar isso a gente usa a corporeidade. Nós usamos objetos físicos para explicar, porque o mundo espiritual ele não tem explicação a não ser por comparação com objetos que a gente conhece. A nossa mente humana não consegue fazer associação com conceitos espirituais em si mesmo. Eles precisam estar vestidos, usar uma vestimenta de uma coisa física para a gente ter um entendimento na nossa mente. Senão fica abstrato demais, fica incompreensível. Assim como a luz de Ein Sof, a luz divina, ela é incompreensível, ela não tem definição, a não ser quando ela se veste num vaso. Nós não temos definições de coisas espirituais, a não ser quando eles se vestem em vasos que se expressam no nosso mundo. Então, como que a gente faz isso? Botar em prática, pegar essa vestimenta e conseguir absorver essa luz, que são conceitos abstratos. Sefirot em si não tem significado algum, a não ser que nós usemos conceitos nesse mundo da ação. Por exemplo, nós podemos usar Hormah, Binah e Da'at para explicar o desenvolvimento do conhecimento humano. A sabedoria, o entendimento e o conhecimento, que formam todo aquele que forma a compreensão da coisa, do assunto. Então a gente só consegue pegar esses conceitos como Hormah, Binah e Dat quando a gente começa a usar isso na nossa vida, no nosso jeito de pensar, na nossa cognição, na nossa mente, nos nossos atos. Aí a gente começa a dar um valor e uma expressão a esses conceitos da Kabbalah. Então, a gente não pode dizer que a Kabbalah ela fica somente no meio teórico. Somente a gente estuda aqui como uma matéria, como a gente estuda a matemática, decora as fórmulas para passar num exame e é isso. Na Kabbalah não, a gente tem que pegar esses conceitos da Kabbalah e botar na nossa vida prática. O amor ao próximo, a trabalhar com o nosso ego para usar ele para o bem, a pegar o nosso ego e educá-lo e refiná-lo. Bom, assim, refinar é a palavra mais adequada. Refinar o nosso ego, a nossa alma animal, para que ela consiga fazer o bem ao próximo. Então, tudo isso a gente precisa botar em conceitos que são palpáveis, né? E não conceitos tão abstratos assim. Quando a gente começa a se aprofundar em livros como o do Isaac Luria, pode ser que conceitos fiquem muito abstratos. Por isso que Baal HaSulam, ele faz um comentário por cima de todos esses escritos, e ele escreve sobre diversas coisas, sobre gerações futuras. Ele escreve como que será a sociedade, uma sociedade que implemente esse método. Então, imagina só uma sociedade que consiga botar em prática a sabedoria da Kabbalah. Então, seria uma sociedade, vamos dizer assim, mais com grau de evolução
maior do que nós conhecemos, né? Seria realmente o ser humano desenvolvido. Então ele discute sobre muitas coisas assim do futuro da humanidade, como será o modelo de governo de uma sociedade da era de Mashiach, como será a relação entre as pessoas depois desse refinamento da alma coletiva, dessa união. Então, os escritos de Baruch HaSulam são muito extensos. Ele explica desde conceitos do Talmud Eretz Sefirot, de toda a interação entre Sefirot em todos os mundos, a interação de todos os mundos uns com os outros, até a sociedade moderna e a sociedade do século XX, no qual ele viveu, e ele projetou ainda um modelo de sociedade que seria a sociedade na época de Mashiach, na época vindoura ainda. Então, eu recomendo muito que todos nós estudemos artigos. Assim, tem artigos que não são tão longos, tem artigos que são um pouco mais curtos, tem livros que são bastante longos também, mas é bom a gente começar pelos artigos assim mais básicos, para depois, no futuro, quando a gente ter uma bagagem maior, a gente se aprofundar no Talmud Sefirot, por exemplo. E se a gente não tiver uma base do que realmente significa os conceitos da Kabbalah na prática, quando a gente entrar no Talmud Sefirot, a gente não vai entender muita coisa. Vai ser como se fosse um monte de fórmulas e diagramas que a gente não vai entender nada. Até tem vários esquemas de diagramas do Talmud Sefirot, que depois eu posso botar no grupo para vocês darem uma olhadinha, que explica a interação de todos os mundos, a interação entre as luzes, os kelim, os vasos, mas isso fica para depois. A gente vai começar, para dar tempo da gente falar pelo menos um pouquinho do primeiro artigo. A gente já tem um pouco da noção do que é a Kabbalah, né? Que a Kabbalah é uma sabedoria muito antiga, que veio anterior ao judaísmo, que ela nasce de uma pergunta que existe essa pergunta em todas as gerações. Que significa assim, quando o ser humano ele vive sua vida, às vezes no automático, ele vive lá o seu dia a dia, seu cotidiano, mas uma hora cai uma questão muito pesada na consciência dele, na mente dele, de todos nós, que ele se pergunta: qual o propósito da minha existência? Da onde eu vim? Qual a minha origem? Para que eu existo? Por que eu existo? Então essa pergunta, ela está em todas as gerações. É uma pergunta que pesou, é uma questão que pesou a sua mão em todos os homens de todas as gerações. Então a Kabbalah, ela nasce dessa questão muito antiga do homem, quando começou a olhar e querer além da sua vida, a vida dos sentidos, o mundo sensível. Então ele começou a se perguntar qual é o motivo das coisas. Então é isso que a gente chama de Adão, né? Que foi o homem a olhar para o alto e se questionar: será que existe uma coisa além disso, além da nossa vida? É claro que existem muitas interpretações sobre Adão, é uma coisa muito vasta na literatura judaica, mas assim, para entrar no nosso contexto aqui da Kabbalah, seria isso, o início da sabedoria da Kabbalah. Então Abraão foi um grande cabalista. Abraão, lá na Ur dos Caldeus, né, que isso não existia ainda, o judaísmo, mas essa coisa dessa sabedoria milenar, ela começou nesses primórdios
da civilização, vamos dizer assim, a civilização moderna, né, que foi depois da escrita. Então a sabedoria da Kabbalah ela vem até hoje sendo praticamente incompreensível e assim um seleto grupo de estudiosos dentro do judaísmo que estudavam a Kabbalah, mas tinham muitos requisitos, né, para uma pessoa poder estudar a Kabbalah. Tinha que ser homem, maior de 40 anos, casado, já com a vida estabilizada. Ele tinha que saber toda a Torá, Gemara, Mishnah. Então ele tinha que saber toda a literatura judaica para ele iniciar na sabedoria da Kabbalah. Então era um grupo muito pequeno de pessoas que realmente estudava a fundo essa sabedoria. Dos tempos modernos para cá que essa sabedoria foi se popularizando mais. Então ela foi saindo daquele local enigmático no qual ela vivia, e a partir de Baal HaSulam ela começou a ganhar mais forma compreensível às nossas gerações mais atuais, mais contemporâneas. E é isso, a gente chegou a Kabbalah, como a gente conhece, a partir de toda uma escada de evolução. Então até o Baal HaSulam ele fala que cada geração ela tem um jeito de enxergar o mundo e uma explicação que lhe cabe. Nas gerações antigas, o modo que você enxergava o mundo e que você explicava as coisas, os fenômenos, era através dos contos, né, das lendas, era aquela linguagem poética que a gente vê em toda a literatura mundial, a literatura judaica também antiga. E chegou um tempo que as gerações modernas precisavam de explicações que adequassem a eles, a essa geração. Então, assim como as gerações elas se desenvolvem, a humanidade ela muda, a humanidade não é uma coisa estática, um modelo pronto, mas nós somos uma evolução. Então o Criador ele criou a nós, seres humanos, humanidade, com um potencial de desenvolvimento muito grande. Então a gente pode ver quando a gente vai estudar o inanimado, o vegetativo, o animado falante, a gente vai ver toda a história humana descrita aí, nesses aspectos. Oi. Tá ouvindo? Oi, boa. Oi. Ouvindo sim. Só uma dúvida. Devido à a nossa geração ter uma espiritualidade tão baixa, por isso que não há necessidade de tanto conhecimento como os antigos tinham, como, por exemplo, os homens tinham que saber toda a Torá, toda a Mishnah, todo o conhecimento judaico para poder estudar a Kabbalah. Então, devido à nossa espiritualidade da nossa geração estar tão baixa, não há tanto essa necessidade desses conhecimentos? Ou ainda há necessidade, sim, de ter uma base de Torá, ou ter uma base de Mishnah, Talmud? Sim, assim, existe sim uma necessidade de ter conhecimento, porque assim, o conhecimento ele é a base da evolução do ser humano. O ser humano ele se desenvolve, ele desenvolve sua capacidade de raciocínio, suas ciências, tudo através do conhecimento. Trabalhando com a sabedoria, o entendimento, que é formar e binar, né, trabalhando em conjunto para gerar Zerampim. E assim, nas gerações mais antigas, era um modo de entendimento deles essa linguagem. Assim como, vamos dizer assim, um homem de ciência ele tem um tipo de entendimento, visão do mundo, e um homem artista, um poeta, ele tem outra visão de mundo, uma visão poética de mundo. São duas visões diferentes. Nossa geração, ela precisa de uma síntese de tudo que passou na humanidade anterior a nós. Não é que a gente tem um conhecimento, precisamos de um conhecimento de uma natureza diferente das gerações anteriores a nós. Mas nós precisamos aprender
do que eles se desenvolveram, o que eles aprenderam, mas nós precisamos de novas coisas ainda, porque, claro, a nossa geração ela é mais baixa em espiritualidade do que as gerações antigas. Essas gerações do tempo talmúdico, por exemplo, e antes disso. Só que nós temos ainda um potencial maior do que essas gerações antigas de alcançar o conhecimento da Kabbalah de uma forma mais plena. Nós temos a maior capacidade do que eles, porque nossa humanidade já passou por todos esses estágios de evolução. É como a vida humana. Nós precisamos passar pela nossa infância, que é uma forma de ver o mundo, que nós brincamos, né, com brinquedos, nós vivemos numa fantasia, num mundo de fantasia. E depois nós ficamos adolescentes, nós desenvolvemos outra visão de mundo, aí nós tornamos mais, vamos dizer assim, rebeldes, queremos conhecer mais coisas. Aí entramos na fase adulta, na maturidade, mas não podemos desprezar a nossa infância. É mais ou menos isso que nós podemos aplicar à humanidade. A humanidade ela passa por todos esses estágios de evolução como o ser humano se desenvolve. Então ela surge no seu estado mais primitivo, ela se desenvolve, tem o seu estado de infância, adolescência, tem o seu estado de maturidade. E no estado de maturidade, que seria assim, o estado de maior maturidade, que seria a era de Mashiach, a era messiânica, a humanidade já tem um nível de entendimento, compreensão do mundo, que a humanidade primordial, lá atrás, não poderia ter, porque não enxergava o mundo, não estava ainda no seu estado de evolução, para enxergar e ter uma concepção de mundo como a geração de Mashiach terá, entendeu? Então tudo é uma escala de evolução. Então, mesmo que no modo assim da sabedoria, de entender a sabedoria da Kabbalah lá há 4.000 anos atrás, era propício àquela geração entender dessa forma. A nossa geração contemporânea, nós pegamos esse mesmo conhecimento, a mesma Kabbalah. A Kabbalah em si, a sabedoria não muda. Assim como a Torá não muda, a Kabbalah não muda. Porque a Kabbalah ela é uma sabedoria espiritual. O espiritual, ele está acima do tempo e do espaço. Ele não muda em si. Só a nossa concepção que muda o tempo todo. A nossa visão de mundo, nossa cosmovisão, ela muda com o passar das gerações. Então não é que a sabedoria da Kabbalah ou a Torá elas se modifiquem, mas nós absorvemos ela. Até porque o modo de vida ele muda também. A nossa sociedade muda, está em constante mudança. Então nós pegamos, é como se a luz ela sempre fosse uma e a mesma, desde sempre. Só que o vaso, as vestimentas, que somos nós, os clean, os vasos, nós absorvemos de acordo com as nossas propriedades, entendeu? Então, a nossa geração, ela é propícia, na minha opinião, para absorver com o método de Bar-Hoslam. Fala, Rodrigo. Só fazendo um comentário aqui breve, para complementar o que você está falando, porque geralmente a gente tem essa ideia, né, de que a Kabbalah, ela era proibida, né, na época dos judeus e tal, mas na verdade eles sempre ensinaram Kabbalah para os seus filhos. A gente tem como prova disso até o jogo de amarelinha, que é aquela brincadeira infantil, né, dos quadradinhos que tá ali, terra, você vai pulando, né, aquilo na verdade é um modelo de árvore sefirótica, né, os judeus eles ensinavam Kabbalah para os seus filhos, ensinavam esses conceitos, contudo, é um conhecimento sagrado, né, e eles tinham essa preocupação desse conhecimento não cair em mãos de idólatras, né, então eles tinham esses mitos de que é perigoso, de que o homem só pode estudar com a vida já completa, mas isso era uma coisa que eles anunciavam para fora, quando na verdade para dentro, né, dentro das comunidades, a Kabbalah sempre foi um assunto muito presente, né, entre eles.
a restrição que tinha era de trazer esse conhecimento para fora do judaísmo. Né? Essa era a preocupação, mas enquanto isso estava dentro das comunidades, e isso era ensinado em níveis de percepção, né? Que as crianças, os jovens poderiam entender. O que eles não tinham acesso eram aos segredos mais profundos, mas isso que a gente está estudando hoje, Sefirá, Zolamote, os níveis de alma, eram assuntos que as crianças judaicas dominavam perfeitamente, né? Mas sempre voltado para dentro da comunidade judaica, né? E não para o mundo gentílico. O medo era que esse conhecimento caísse na mão de pagãos, de idólatras e fosse deturpado, né? Só para complementar aí. Deixa eu fechar o som aqui. Show. E assim, era uma coisa que ficava restrita, né, dentro da comunidade. Assim, só para contar uma história bem breve, até tempo, não precisa voltar tanto tempo, que a sabedoria da Kabbalah ainda era dentro da comunidade assim judaica religiosa, e bem restrita, assim, não era nada liberado assim para todas as pessoas, independente de origem religiosa, nem nada disso. O Baruch HaSulam, ele teve um filho, né, chamado Rabash, e o Rabash, ele foi mestre do Mihail Leitman, que está vivo hoje ainda, que é um grande cabalista. E ele é o divulgador do método do Baruch HaSulam. Lá na época do Rabash ainda, lá para os anos 80, por aí, final dos anos 70, anos 80, o Leitman, ele foi o primeiro a trazer pessoas israelenses seculares a estudar, a frequentar as aulas do Rabash. Então, assim, antes do Rabash e do Baruch HaSulam, eram mais Haredi, né, judeus religiosos em Israel, que faziam aqueles estudos de Kabbalah dentro das casas de estudos. E o Leitman foi o primeiro a chegar e trazer alunos israelenses seculares ali para começar a estudar Kabbalah. E isso foi anos 80, para você ver como que é recente isso. Essa coisa da sabedoria da Kabbalah começar a sair daquele meio e começar a se expandir ali. Então, isso é anos 80, não faz tanto tempo. Aí o Leitman hoje, a pegada da Kabbalah dele é uma Kabbalah mais universal. Uma Kabbalah que todas as pessoas, seja judeu, seja Bnei Noach, pode aprender a sabedoria da Kabbalah e com isso consertar o mundo, fazer o tikkun do mundo. Porque o conserto do mundo, ele depende do trabalho de todo coletivo. Então todo coletivo precisa trabalhar em conjunto do bem da própria humanidade, o bem do mundo, o tikkun olam, a correção do mundo, a correção das almas. Então, a partir desse momento, essa sabedoria foi ficando mais universalista, né? E começou a ser disseminada até chegar aí aos dias de hoje. Aí o Leitman, ele ainda dá aula hoje, ele está acho que quase 80 anos de idade, mas ele ainda continua ativo lá em, se eu não me engano, Petah Tikva, em Israel. Ele mora em Petah Tikva, ele ainda tem muitos alunos. Oi, seu Hélio. Eu só queria alertar que o tempo está acabando. Já apareceu para mim aqui, não sei se apareceu para vocês, tá? Tá. Só para não parar de transmitir à toa sem ninguém se despedir. Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, se as pessoas, se vocês quiserem falar alguma coisa, ou tiver alguma pergunta. Só assim para finalizar, não vai dar para a gente ler o primeiro artigo, por causa do tempo,
Mas na próxima aula com certeza a gente vai ler, porque eu quis dar uma introdução realmente à sabedoria da Kabbalah antes de começar a ler o artigo. Mas a gente vai, só a introdução à sabedoria da Kabbalah é bastante coisa. Então a gente vai falando aqui, vai entrando, os assuntos vão se desenvolvendo, aí o tempo passa muito rápido. Fala, Rodrigo. Ativa aí o microfone. Eu tô falando sem microfone, né? Então, assim, eu tô falando que foi muito bom, porque já é uma introdução que a gente começa a entender a dinâmica da coisa, né? Que é o que você frisou aí. O nosso objetivo não é ensinar a fazer golem, né? Não é ensinar a invocar anjos. Não, todos esses segredos aí foram muito bem preservados e continuam preservados até hoje. A nossa didática, ela visa realmente na parte da Kabbalah, que visa aprimorar os nossos relacionamentos, né? A nossa comunhão com o próximo, o nosso senso de doação, a nossa capacidade de trabalhar em prol do coletivo, né? E focando nesse princípio, né? O nosso aprendizado é nocivo, né? E não dá margens também à má interpretação de ninguém, porque nós estamos visando a essência, né, e não os conteúdos místicos em si, mas trabalhando essa essência no interior de cada um, a gente pode se conectar um com o outro e com isso se conectar ao eterno, né? É verdade. Sobretudo a nossa geração necessita dessa união, porque nós estamos na entrada nas gerações de Mashiach. Então, sobretudo, nós precisamos de um desenvolvimento espiritual coletivo. A gente não vai estudar como fazer, como o Rodrigo falou, como fazer um golem, como fazer invocação, essas coisas esotéricas, né, místicas, porque muita gente acha que Kabbalah é isso, é fazer magia, você manipular os elementos da natureza, mas isso não interessa a gente, manipular os elementos da natureza. O que interessa a nós é criar uma sociedade melhor, um grupo melhor, e desenvolver realmente esse ponto no coração, que é esse pequeno embrião, que ele vai se desenvolver cada vez mais até ser um Partsuf completo. E mais tarde, nas próximas aulas, a gente vai ver o que é um Partsuf, que basicamente seria um Partsuf é uma personificação, seria já um modelo de alma com todos os níveis. Então o Partsuf ele nasce como um embrião, que é um pequeno ponto, ele passa pelo estado de Katnut, de Gadnut, que aí é a infância, a maturação. Então, assim como vê que a Kabbalah ela usa uma linguagem que a gente associa às fases de um ser humano, né? O próprio Partsuf, ele parece um corpo humano, com as 10 Sefirot. Então a gente vê que quando a gente vai estudando, a gente vai começar a entender coisas que a gente tinha visto antes, mas a gente não tinha entendido. A gente vai começar a fazer associação com esses conceitos e começar a conectar as coisas, e a sabedoria vai ficar mais clara. Aí realmente vai ficar uma coisa mais clara da gente entender. Certo? Já deu 4 horas. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, um comentário para completar? Eduardo, eu queria falar que essa aula introdutória foi realmente muito boa, excelente, tá? Foi maravilhosa. Baruch Hashem, por isso. Opa, Rodrigo. Eu tô pegando mal aqui no telefone, que ele tá de lado, aí eu tô apertando sem querer aqui, tá? O sinalzinho de mão. Foi mal, desculpa aí. Mas só para aproveitar o gancho, né? Parabéns aí, Eduardo. Excelente trabalho. Né? Não se engane com a idade do Eduardo, não, tá, pessoal? Ele é um ancião vestido numa capa de menino. Tá bom? Então a gente que já estuda com ele há muito tempo,
A gente entende aqui que ele tá um pouco nervoso, né? Porque se ele tiver mais liberdade mesmo de falar e tempo, a coisa flui naturalmente. Mas como a gente não tem esse hábito de falar pela internet, não é a mesma coisa, né, Edu? Não é a mesma coisa. O presencial é fundamental, cara. A gente tá fazendo esse esforço aqui pela internet, mas a vontade de estar junto é maior. Valeu? Então, logo a gente vai estar se reunindo de novo. E vamos tentar manter se acostumar, né, com essa nova didática também, porque é importante, porque nem todo mundo pode estar junto, né? E, gente, tá chegando no final aqui, hein? Pode falar tchau aí, tá acabando. Shalom, pessoal. Foi muito Shalom. bom. Fico feliz de ter reunido novamente com vocês. Parabéns Daqui aí. uma hora a gente tá de volta, hein? Excelente. 5 horas.